Bom, eu estou em Brasília aqui eu fui até o Lacombe perguntando aí da contribuição do Paulo Nogueira Batista no Senado, discutindo esse Banco Central independente. Eu fui lá, eu estou em Brasília aqui, eu fui no Senado, eu achava que era Comissão de Justiça da Câmara, andei que nem um condenado, peguei o finalzinho lá, peguei o Gustavo Loyola, que o presidente do Banco Central, de 45% de taxa Selic ao ano aí. Então, mas vamos ver essa questão do Lula aí, que é importante. É importante o que está acontecendo agora, que vão ver os desdobramentos aí. Tem muita coisa em comum entre a decisão do Arthur Lira, colocando para votar em tempo recorde aí o projeto de lei do estuprador, os movimentos especulativos com dólar e juros longos que se acentuaram na segunda-feira, o Senado colocando para discutir a independência financeira do Banco Central com apoio do Campos Neto. Todos esses fatos, mas aquele carnaval ocorrido no Senado, aquele show de horrores que virou o Senado nas mãos de um presidente débil, ruim, só tem pose esse presidente do Senado, visava criar uma cortina de fumaça para essa decisão dessa semana, de amanhã do Copom. Por quê? Porque a taxa de juros vinha caindo, o Campos Neto, numa decisão absurda, lá em Washington, ele inverteu a expectativa de mercado. E a expectativa de mercado, gente, é que nem você está no cinema que está fogo. O que o mercado quer acreditar não é no que vai acontecer, é naquilo que ele acha, que o Banco Central acha que vai acontecer. Então, se o presidente do Banco Central, a situação está ótima, céu de brigadeiro, inflação sob controle, um quadro claro aí para prosseguir a queda de taxa de juros. Se o presidente do Banco Central vem e fala uma outra coisa numa outra direção, não, mas nós temos suspeita de que pode haver aumento da inflação, aquelas coisas sem base na realidade. Isso já é suficiente para o estouro da boiada no mercado. E o que está acontecendo aí? O Campos Neto mostrou claramente aquilo que a gente falava no primeiro dia aqui, ele é um agente do bolsonarismo. Ele é um sujeito medíocre, é um trader que o presidente do Banco Central que tem conta em paraíso fiscal, vocês imaginam. É só o Brasil mesmo para acontecer algo nesse sentido. E ele vinha trabalhando para boicotar o governo. Essa taxa de juros aí paralisa toda a economia. Essas altas de PIB aqui, de emprego, são coisas... É aquele negócio, contenta um país que está estagnado aí há 10 anos, 15 anos. Agora, é importante saber o seguinte, a Dilma, quando que começa a campanha pesada contra a Dilma? A campanha pesada começa quando ela usa Caixa Econômica e Banco Central para reduzir spread bancário. E daí coloca, acho que era o Tombini, que era o presidente do Banco Central, para reduzir a taxa Selic e o mercado apostando numa outra direção. E reduzir por quê? Porque tinha uma situação sob controle ali. A partir dali começou, efetivamente, o processo mais pesado de desgaste da Dilma. Eu sempre conto essa história. Lá eu estava lá no meu escritório, recebo em uma semana a visita de 3 gerentes de bancos aí, empresa pequena, conta pequena, e eles querendo a minha conta lá. Eu falei, vem cá, o que os seus chefes falam para vocês? E os 3 disseram, acabou a moleza dos spreads bancários altos, agora nós temos que sair atrás do prejuízo, ou seja, ser banco. Então, esse é o ponto central. O resto tudo é... E o que está acontecendo aqui? Eu tenho escrito aí nesses dias aí artigos sobre essa questão da financiarização. A taxa Selic é a base de todo esse processo. O país vai crescer quando você conseguir pegar essa riqueza financeira, baixar a taxa de juros da taxa Selic para níveis razoáveis, impor controle de taxa de juros sobre empréstimos bancários, que o Serra tirou lá atrás. É impossível você deixar aí uma taxa de crédito rotativo de 100% ao ano, ou um crédito pessoal de 25% ao ano. Isso aí não dá. Os Estados Unidos já fizeram controle de juros lá, porque se tem uma catalisação do mercado. Então, digamos, aqui o Lula, quando começa
a taxa de juros, a Selic, ameaçar baixar dos 2 dígitos, aí começou todo o reboliço. O boicote do Roberto Campos Neto aí, a mídia voltando, de repente, toda a mídia aí, a mídia que eu digo os três jornalões, numa campanha inclemente contra o Lula, e o Lula meio paradão, que eu cheguei até a escrever aí que ele precisava preparar o seu sucessor, porque ele não estava mostrando vontade. Ele vai para essa viagem, demora 2 dias para cair a ficha dele em relação a esse PL do estuprador, e de repente ele acorda. Acorda como? Se posicionou em relação à PL do estupro, estabeleceu uma risca no chão, lá, ao dizer que o ajuste fiscal não se daria em cima de saúde e educação, importantíssima declaração, e hoje começou uma crítica pesada contra o Roberto Campos Neto. É gozado, né? Você pega, estava vendo o Merval, Lula que é um bode expiatório. Gente, não é bode expiatório. O sujeito controla a taxa de juros, e a taxa de juros é central para o desenvolvimento do país. É um cara realmente que está boicotando, como era previsto lá atrás. Então, digamos, aparentemente o Lula acordou. Ele fala, inclusive, até parece uma resposta quando a gente fala que eles precisavam preparar o sucessor. Ele vai ser candidato em 2026, e se precisar, ele voltará com energia de 40 anos aí para impedir que o atraso volte ao país. É muito importante essa vontade política dele, esse despertar do Lula. Falta a outra parte, que é ter um plano de governo adequado. Aquilo que a gente está falando, insistindo faz tempo. Tem que ter um grupo de trabalho aí articulando todas essas ações, as grandes oportunidades que estão se abrindo ao país e se reportando diretamente a ele. É o que está faltando. Hoje lá no Senado, eu acompanhei essa questão, dessa discussão em cima do Banco Central independente. Não, você vê Gustavo Loyola. Nós fizemos final de 98. O Ford Noman, que hoje é presidente prefeito de Belo Horizonte, ele era da Brasil Prev lá. Ele programou em 4 federações de indústria um evento, onde ele falaria da Brasil Prev, o Gustavo Loyola falaria de cenário macroeconômico, eu falaria da questão das empresas, qualidade, microeconomia. E toda palestra, o Gustavo apresentava aquela chuva de planilhas lá que nem ele entendia, e dizia, com base nisso, nós garantimos que o ano que vem o câmbio não vai passar de 6% de desvalorização. Daí eu entrava em seguida, falava, gente, primeiro quero parabenizar aqui o Gustavo Loyola aqui pela brilhante palestra. Agora é o seguinte, não apostem suas fichas nisso aí que não vai dar certo. O câmbio já estava... O Brasil já tinha pegado um empréstimo ponte com o Banco Central, com o FMI, tinha acabado o empréstimo ponte, aí continuava saindo dinheiro. Era evidente que ia explodir. Mas hoje ele fazendo a defesa enfática dos funcionários do Banco Central, pela importância do Banco Central. E as universidades não são importantes? E os centros de pesquisa não são importantes? Então, o Lula ele vai ter agora, ele colocou muito claramente, ele tem essa visão do que é relevante. Ele fala, o meu conceito de investimento e gasto é diferente do que o mercado fala. Se você está investindo em saúde e educação, isso é investimento. E claro que é investimento. À medida que você amplia gastos com saúde, você reduz gastos do SUS com doenças, você reduz criminalidade, você reduz educação, a mesma coisa. Então, digamos, o novo Lula, o Lula de 2008, está ameaçando acordar aí. Falta agora ter, efetivamente, esse plano, esse grupo de trabalho aí para montar esse plano. Mas seja bem-vindo, Lula de 2008.